Sejam bem-vindos ao canal Histórias de Lafayette. Eu sou Luiz Fernando Azevedo. Antes de começar o vídeo, eu peço a vocês para se inscrever no canal e para curtir o vídeo. E o tema de hoje, gente, é sobre a igreja de Santo Antônio de Queluz. Essa igreja antiga, que foi construída a partir de 1751, quando o bispo Dom Frei Manuel da Cruz, obteve a previsão no dia 14 de agosto de 1751. Isso tudo a pedido do Manuel Tinoco, que foi o fundador dessa igreja. Mas vamos aos fatos sobre essa história maravilhosa da igreja de Santo Antônio de Queluz. Essa igreja tem estilo singular do barroco rococó, tem telhado em estilo chinês e é um exemplo de arquitetura mineira. Sobre a igreja de Santo Antônio também, diz uma lenda antiga também aqui em Queluz, que existia uma grande serpente debaixo, onde que a cabeça estava no morro da Capela do Carmo, antiga Capela Nossa do Carmo, e o chocalho estava no morro de Santo Antônio. E dizem também que existe um túnel abaixo da igreja que sai em direção ao bairro Museu, Não sei se isso é verdade, mas isso que o povo antigo falava. Mas vamos aos fatos sobre... A notícia mais antiga que se tem sobre a igreja foi de 1741, quando o Frei Jerônimo estava em Carijosa, atual Lafayette, benzeu um pedaço de terra no Morro das Cruzes para que ali fosse construída a igreja da Irmandade Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Essa é a notícia mais antiga que se tem da igreja de Santo Antônio. Sendo que em 1751, o capitão Manuel de Satinoco requereu e obteve, a 14 de agosto, a provisão de erguer e construir o patrimônio para Santo Antônio, e foi autorizado pelo bispo de Mariana, Dom Frei Manuel da Cruz. Como a Irmandade do Nosso Senhora do Rosário não tinha dinheiro para construir a igreja, Manuel Satinoco acabou construindo a igreja para Santo Antônio. Sendo que nessa mesma década, a Irmandade do Rosário só cedeu o terreno para a igreja de Santo Antônio com a condição que colocasse a imagem de Nossa Senhora do Rosário no bico do altar, o que foi feito por Manuel Tinoco. Até hoje está lá no altar da igreja de Santo Antônio. A imagem de Nossa Senhora do Rosário está lá no bico do altar. E Santo Antônio Padroeiro está lá em cima. Sobre essas imagens, provavelmente são do século XVIII. A de Santo Antônio veio de Portugal pela segunda tradição, mas eu não tenho essa informação de data de quem trouxe para aqui, essa informação não tem. A igreja de Santo Antônio, pelos documentos, sugere que ela tenha ficado pronta por volta de 1756 ou 1758. Mas foi mais ou menos nessa década de 1750 que ela ficou pronta. Como era uma igreja menor, não durou muito tempo para ficar pronta. Eu tenho muitas informações da igreja de Santo Antônio, que foram assim, faladas pelo historiador Alex Milagre, Alex Milagre, que pesquisou muito sobre essa igreja, E tem até uma reportagem no jornal Correio da Cidade no ano 2006. Entre essas datas eu tenho uma aqui que diz 8 de julho de 1757. O capitão Manuel de Satinoco, com a intenção de construir patrimônio para Santo Antônio, passa a escritura de doação de patrimônio. Mas Manuel era casado com Úrsula das Vistas Sacramentos e, portanto, qualquer doação teria que ter ciência da sua esposa. E continuando aqui também, em dezembro de 1757, Dona Úrsula das Vistas dá plenos poderes a Manuel Tinoco para administrar os bens da igreja. Já em janeiro de 1758, Úrsula e Manuel de Satinoco doam bens para a igreja Santo Antônio do Arraial dos Carijós. Isso na presença do tabelião da Vila de São José, hoje Tiradentes. O promotor só aceitou a declaração após Úrsula escrever uma segunda escritura em 7 de julho de 1758. E nessa escritura, o juiz do Tribunal Eclesiástico, Monsenhor Ignácio Correia, que mandou que fosse ouvido as testemunhas a fim de confirmar se a fazenda Guarda Limpa seria de Úrsula, e o cônego Manuel Castelo Branco confirmou isso numa carta de novembro de 1758. Sendo assim, encerrou o processo de patrimônio da Capela de Santo Antônio, ficando o capitão Manuel de Satinoco com seu protetor. Interessante, A fazenda Guarda Limpa é localizada na zona rural de Lafayette. E curiosamente, da capela da igreja de Santo Antônio até a fazenda Guarda Limpa são 13 quilômetros, e 13 é o número de Santo Antônio. Dá 13,5 quilômetros. É impressionante, eu já fiz essa medida. Aí a fazenda Água Limpa
né, localiza no município de Lafayette, na divisa, né, com Itaverava e Santana dos Montes. A fazenda também foi propriedade também dessa Úrsula das Ilhas Sacramentos. Sobre a morte de Manuel de Satinuca eu não tenho informação. O que é certo é que ele morreu antes da Úrsula. Já no dia 15 de agosto de 1799, foi quando faleceu Úrsula das Ilhas Sacramento, né, que foi sepultada na matriz Nossa Senhora Conceição. E após a morte dela, né, o direito do patrimônio da igreja passou para os filhos Manuel de Satinuco e Dr. José de Satinuco. E desses descendentes, né, passou depois para a família Baeta Neves. A família Baeta Neves, ele foi o primeiro provedor da Irmandade, né? Em 1864, foram acrescidas as capelas laterais. E provavelmente nessa época foi colocado o púlpito. E o piso original da época, né, era de pedra, sabão e ladrilhos. Essa é a data que está escrita na igreja, 1864. Isso foi quando colocou a igreja foi aumentada nesse ponto. A data está até lá hoje, mas só que a igreja de 1751, lembrando novamente. No dia 16 de outubro de 1870, foi fundada a Irmandade de Santo Antônio de Queluz. E o primeiro provedor foi Joaquim Lourenço Barreto Neves, o Barão de Queluz. O Barão de Queluz, né, é a praça central da Lafayette, onde ele tem a sua homenagem, né. Em 1881, né, Dom Pedro II, né, passou aqui por Queluz e ele citou a igrejinha de Santo Antônio no seu diário, né. Foi interessante. E no dia 11 de junho de 1922, curiosamente, há 100 anos atrás, estou fazendo hoje, o Romeu Guimarães doou um pedaço de terras dentro do cemitério Nossa Senhora Conceição para os irmãos de Santo Antônio. E hoje lá existe, né, o cemitério da Irmandade. Na década de 30, né, tivemos a construção da torre da igreja de Santo Antônio, né. Antes os dois sinos eram na parte de baixo. E em 1970 foi comemorado o centenário da Irmandade de Santo Antônio de Queluz. E o bispo, que é daqui de Lafayette mesmo, Dom Daniel Tavares Baeta Neves, trouxe de Roma, ali na Itália, um ostensório com a parte do osso de Santo Antônio, uma relíquia importante. E sobre Santo Antônio, né, são tantas histórias. E a igreja, né, que está numa, assim, está numa situação precária, precisando urgentemente de uma reforma. E a gente peça, né, a Santo Antônio, né, para que um dia, né, possa ser feita essa reforma, né, porque a igreja, né, está correndo risco de desabamento e outras coisas, porque ela é de madeira, feito por pique, e ali passa carros direto, e já existe assim, um vídeo até antigo, né, de 2012, falando da campanha de Santo Antônio, né, e até hoje, né, existe essa expectativa para que a igreja seja reformada. Vamos aguardar, né, para ver o que vai acontecer. Em 2017, né, é só para lembrar também, foi lançado um livro sobre a história da Irmandade Santo Antônio, chamado O Relicário. Foi escrito pelo provedor José Marcos Gonçalves, né, e pela historiadora Avelina Maria Noronha de Almeida, que escreveu esse livro importante sobre a história da igreja. Em 2018 também, né? Em 2018, né? Só muda o nome de praça para Lago Santo Antônio. Eu, particularmente, para mim, isso não faz diferença nenhuma. E é isso mesmo, né? O dia de Santo Antônio é dia 13 de junho, né? E vamos pedir, né, Santo Antônio para sempre nos guie, né? Então esse foi o vídeo de hoje, né, sobre a igreja Santo Antônio de Queluz, né? Mais uma vez eu falo, se inscreva no canal História de Lafayette e até o próximo vídeo.